Joel capítulo 3, versículos de número 1 diz assim: porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Vamos orar. Levante a tua mão ao céu, a tua Bíblia, peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Glorioso Deus e glorioso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, Senhor, aqui estamos, meu Deus, diante do teu altar, diante da tua palavra, Senhor, diante da tua santa presença, meu Pai. Atenta agora, Senhor, para a tua igreja santa, para a igreja amada, atenta para os teus servos, as tuas servas, para os teus filhos, as tuas filhas, aqueles, meu Deus, que estão perto, aqueles que estão longe, Senhor, meu Deus, aqueles que estarão ouvindo a tua palavra neste momento, Senhor. Abra, Deus, o coração de todos os ouvintes, meu Pai, e alcance pela tua bondade, pelo teu Espírito Santo. Abençoa, meu Deus, hoje o primeiro dia, o início da campanha, quebra de maldições. Deus, toma esta campanha, toma o teu povo na tua mão, entra com a cura, com o milagre, entra com a libertação em cada vida. Meu Deus, tu sabes, tu conheces a necessidade do teu povo, então manifesta a tua glória e fala conosco por intermédio do teu Espírito Santo, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Joel capítulo 3, o versículo 1 e 2 foi a leitura dessa noite. Queridos e amados irmãos, quero compartilhar aqui essa mensagem com a igreja, aonde Joel, que foi um dos profetas usado por Deus, que um dos profetas menores, não porque Joel era um homem de pequena estatura, mas porque o seu livro está no quadro ali dos livros dos profetas menores, ou seja, das pequenas escritas, dos pequenos livros, mas porém a palavra poderosa como toda a palavra de Deus. E no capítulo anterior, no capítulo 2, o último texto, Joel, ele vai falar, como aqui também engloba nesse capítulo 3, acerca do grande dia do Senhor. E sabemos que essa profecia, aqui do versículo de número 28 até o versículo de número 32, Joel, ele profetizou, falando acerca do acontecimento, do derramamento do Espírito Santo, que havia de vir, de acontecer nos últimos dias, ou seja, nos dias após, ali quando acabasse o tempo da antiga aliança, e quando viesse a nova aliança, até mesmo falando acerca da vinda de Jesus e das coisas que ia acontecer ali na sua estadia na terra e também após a sua ascensão ao céu. Então, quando Joel ele profetiza, fala dessa forma, passa-se alguns séculos, algumas centenas de anos, vai ser cumprida no capítulo 2, por favor preste atenção, vai ser cumprida no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando ali a igreja está congregada, está reunida, ali orando, buscando a presença de Deus, estão ali aguardando o 50º dia, que Jesus havia dito que nos dias de Pentecoste o Espírito Santo ia ser derramado.
e o 50º dia é o dia das primeiras colheitas, dos primeiros frutos, nada mais é do que o 50º dia, ou seja, os 50, conta 50 dias após o domingo de Páscoa. Passou o domingo de Páscoa, conta o primeiro dia até o 50º dia, que é o dia 50, então é o dia de Pentecostes. E Jesus então falou que nesse dia a promessa ia ser manifesta. Então a igreja se reúne, eles creem, eles começam a orar, buscar a presença de Deus, e todo mundo no mesmo propósito, até que de repente a Bíblia diz no capítulo 2 que ali assopra um vento, aquele vento ele vem ali veemente, impetuoso, aquele vento entra naquela igreja, entra ali onde está aquela igreja reunida, e a Bíblia diz que de repente é visto por todos línguas repartidas como que de fogo, ali uma glória, um poder muito grande de Deus acontece, e a Bíblia diz que aquele povo que ali estava, como sinal da manifestação, que eles estão recebendo a promessa, aquele povo eles vão falar em língua estranha. Quando você vê uma pessoa, talvez você ainda não viu, mas quando você vê alguém do teu lado, algum crente, falando em mistério, em língua estranha, você vai olhar e falar: meu Deus, mas o que é isso? Fica tranquilo que é o cumprimento da promessa feita por Joel, que foi cumprida por Jesus Cristo, no derramamento do Espírito Santo, a qual seria para todos aqueles crentes em Cristo Jesus. É por isso que no capítulo 2, no verso 39 de Atos, a palavra de Deus diz que a promessa, essa promessa do derramamento do Espírito Santo, diz respeito a vós, diz respeito aos vossos pais, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a todos quanto nosso Senhor chamar. Então essa promessa é uma promessa que há de ser cumprida na nossa vida até a volta de Cristo. Jesus precisava ir para essa promessa cumprir, foi cumprida. Mas o que eu quero dizer aqui, depois que Joel, depois de centenas de anos dele ter falado acerca, profetizado, a Bíblia vai mostrar Pedro então ali, batizado com o Espírito Santo, Pedro cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo. E coisa boa é quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Eu creio que cada pessoa tem uma experiência quando é batizado com o Espírito Santo. Por exemplo, eu quando fui batizado com o Espírito Santo, depois de jejuar de sábado até terça para quarta, jejuando, sem beber, sem comer, nem um dia, nem um momento, estava já sentindo como que flutuando. E quando chega na terça para quarta, na madrugada, fomos ao monte, muita gente, muitos pastores, missionários, irmãos, acho que mais de 50 pessoas, e fomos orar, buscar Deus. E quando nós estamos orando, buscando o Senhor, ali o pastor Cláudio, nosso pastor presidente, chamou todo mundo que não era batizado: dobre o joelho que nós vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. E aí os irmãos colocaram a mão, impuseram a mão sobre nós e começamos a orar. E daqui 2, 3 minutos, não sei, sendo de mim, cada um, como eu falei, cada um tem uma experiência. Dava a impressão como que minha mão, meu pé, como que eu fui crescendo, parece que eu fiquei do tamanho desse mundo, grande, gigante, as mãos e aquela glória, aquela coisa terrível, não sentia mais ninguém com a mão em cima de mim. Dava a impressão que todo mundo ficou pequeno, a gente ficou imenso, e de repente ali, as palavras, a oração, glória que a gente dava, era mistério, língua estranha, e assim então foi o batismo com o Espírito Santo, e já Deus dando o dom de revelação, de visão, enfim, e profecia, e assim foi cumprido essa promessa na minha vida. Cada um tem uma experiência. Minha esposa foi batizada na igreja, no culto de senhoras. Tem pessoas que é batizada em casa, orando. Cada um tem uma experiência, não é igual para todos. Mas o importante é que essa promessa, ela é cumprida, ela foi, será e vai ser cumprida na vida de todos aqueles que creem e todos aqueles que buscarem, certamente. E o que vai acontecer quando os irmãos estavam falando em língua e mistério, de maneira que a Bíblia diz que em Jerusalém havia povo de toda a parte da terra, que há embaixo do céu, estava em Jerusalém, e aquele povo ouvia as pessoas falarem na sua língua, cada um falando na língua, a língua estranha, estrangeira, e eles olharam, ficaram admirados, porque, eles
eles não são da nossa terra, não são do nosso país, da nossa nação. Como que esse povo está falando na nossa língua? E detalhe, o que aquele povo falava? O que aquele povo falava, cada um na língua estranha? O que eles estavam falando? A Bíblia diz que eles estavam adorando e exaltando a Deus na língua de cada povo daqueles que estavam ali em Jerusalém. Então, amados e queridos irmãos, foi uma experiência muito grande, de maneira que aquele povo que ali estava, ficaram perplexos. E a Bíblia diz que eles começam agora não conhecendo, não tendo ciência do que estava vendo. Eles vão olhar um para o outro e vão dizer: esses crentes, esses homens, esse povo, essas mulheres estão cheios de morto. Essa hora da manhã eles estão embriagados, eles estão bêbados. Por que eles foram falar isso? A Bíblia diz que o Espírito Santo toma Pedro cheio até o tutano de poder, de glória. Pedro se coloca de pé e Pedro chama a atenção de todos, e Pedro vai pregar exatamente o capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Pedro vai pregar. Aquele povo dizer que o que estava acontecendo ali era o cumprimento do que o profeta Joel havia profetizado lá atrás. Estava se cumprindo na vida deles o derramamento do Espírito Santo. Interessante é que quando Pedro prega aquela palavra, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se convertem a Cristo, se achegam à presença de Deus. Isso que é o interessante. O Senhor permitiu aquela situação, a manifestação do poder dele se cumprir naquela profecia naquele dia, para que dezenas de milhares de pessoas fortalecessem na fé, porque era notório, era visível, não tinha como alguém questionar que aquilo não era Deus. Então aquele povo aceitou a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Mas voltando aqui para o capítulo 3, que é o capítulo que nós lemos aqui, o nosso texto chave, o versículo 1. No capítulo 3, no verso 1, aqui o profeta Joel, ele vai falar: porquanto eis que naqueles dias e naqueles tempos. Ele está falando do capítulo anterior, desse capítulo 2, desse texto que nós acabamos de mencionar. Então ele está falando acerca daquela hora, daquele tempo, daquilo que passou, que iria também se cumprir, que era uma profecia, uma promessa para um tempo depois, não aconteceu nos seus dias. Ele estava dizendo que o Senhor, ele ia remover, porque o Senhor diz: eis que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. O Senhor está dizendo aqui que ia chegar um dia que o cativeiro do povo de Judá, que está em Jerusalém, que era a capital de Jerusalém, ia ser removido. Por quê? Porque eles estavam presos. Aonde? Na Babilônia. Eles precisavam ser removidos, eles iam ser tirados. Só que quando nós olhamos para essa palavra, nós não devemos estranhar, nós não devemos preocupar. Por quê? Porque nós sabemos que a Bíblia fala para nós no capítulo 3, no verso 1 de Eclesiastes, que há um tempo determinado para todo propósito embaixo do céu. Há um tempo para tudo. Isso é fato, há um tempo para tudo. E às vezes nós queremos antecipar o tempo. Eu quero dizer, viva o teu tempo, viva o teu momento, porque aquilo que você almeja só vai acontecer no tempo de Deus. Não pensa você que você vai antecipar, você só vai ficar preocupado, vai cansar, vai se desesperar, porque o tempo de Deus talvez possa ser para amanhã, possa ser para o mês que vem, para o ano que vem, para uma década, para um século, e você vai se preocupar, vai se desesperar, e não vai observar e nem viver aquilo que Deus preparou naquele momento para a tua vida. Então descansa o teu coração, viva o momento de Deus hoje, em paz, e deixa que as promessas de Deus, ela se cumprirá na tua vida no momento certo.
Imagina se esse povo aqui tivesse preocupado com a promessa da manifestação do Espírito Santo. Eles iam viver? Não, porque foi séculos depois, 100, 200, 300, 400, enfim, foi muito tempo depois que foi se cumprir. Então, se eles estivessem preocupados, eles não iriam viver. O negócio é crer e deixa que Deus fará cumprir em nossas vidas. Mas o mistério aqui, meus irmãos, que chama a nossa atenção, que esse capítulo 3 é uma promessa que o Senhor fala que vai chegar o tempo em que Ele revolverei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. E Ele diz no versículo 2, que é o versículo que nós vamos pregar, Ele diz: congregarei todas as nações e as fareis descer ao vale de Josafá. Aqui, quando ele está dizendo todas as nações, nós olhamos para esse versículo, imaginamos, quando está dizendo todas as nações, nós imaginamos algo global, que abrange os 200 e poucos países do mundo hoje. Não é dessa forma. O Senhor, Ele está dizendo aqui acerca dos países, das nações que Ele iria congregar, ou seja, reunir num determinado lugar chamado Vale de Josafá. Ele diz aqui no versículo 2, Ele ia congregar esse povo, essa multidão, as nações, nesse lugar. Por quê? Porque foi por causa dessa nação, ou dessas nações, desses povos, que Judá, Jerusalém, tropeçaram, caíram no laço e foram para o cativo em Jerusalém. Ou seja, esse povo, eles serviram como uma pedra de tropeço para o povo de Deus tropeçar, cair e viver no cativo durante 70 anos. Só que, como eu falei, repito, não precisávamos, ou eles não deviam preocupar. Por quê? Porque Deus determinou, eles vão a Babilônia, eles vão ficar lá. O Senhor usou o profeta e diz, profeta Ezequiel, profetizou dizendo: olha, diga para esse povo, para eles ficarem em paz, para eles casarem, para eles construírem, dar as filhas aos homens, os homens às filhas, para eles casarem, plantar, cultivar, para eles se engrandecer nessa terra, porque o dia deles serão muitos nesse lugar, serão 70 anos. 70 anos. Eles tinham que ter o quê? Paciência. Eles iam viver quase 2 ciclos da vida, e cada ciclo é 40 anos, eles iam viver quase 2 ciclos de vida naquela nação de costumes diferentes, nação de hábitos diferentes, vestes diferentes, deuses diferentes, comidas diferentes, idiomas diferentes, tudo diferente. Eles teriam que se estabelecer ali e começar agora a multiplicar, cultivar a terra e viver a vida deles com fé na promessa de Deus, que era de 70 anos. Só que agora então chega o momento que o Senhor, Ele vai congregar todas as nações ao vale de Josafá, e ali o Senhor diz que Ele vai entrar contra elas com juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui no capítulo de número 20 de Crônicas, segundo livro das Crônicas, eu quero deixar bem claro que a gente vai fala segunda Crônicas. Crônicas não é carta, Crônicas é livro, é sufixo masculino, então é segundo Crônicas, não é segunda Crônicas. Segundo Crônicas, capítulos de número 20, no versículo de número 10, o Senhor, Ele vai falar quem são essas nações que vai ser congregada no vale de Josafá para entrar em juízo
né, que Deus vai entrar em juízo contra eles. As nações são, versículo 10, do capítulo 20 de 2 Crônicas, diz assim: agora, pois, eis que os filhos de Amon, os de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Mas o foco aqui é Amon, Moabe e os da montanha de Seir. Essas três nações. Pastor, quanto tinha de pessoa? Era como gafanhotos, era como areia, era como grãos de areia. E o que vai acontecer? Quando nós olhamos para esse versículo de número 1, nós vamos ver que parte do capítulo 2, do capítulo 3, o versículo 2 do capítulo 3 de Joel, é uma profecia, né, em três situações. É uma profecia que cumpre-se por intermédio, aqui neste capítulo 20 de Josafá, né, de 2 Crônicas, onde Josafá é o principal aqui, que é usado para o cumprimento daquela palavra, do capítulo 3, do verso 2 de Joel. O segundo cumprimento é o retorno do povo da Babilônia para Jerusalém, para a edificação dos muros, construir o templo, enfim. E o terceiro está lá, que vamos ver depois, posterior, capítulo 20, versículos 7 e 9 de Apocalipse. Mas atentando aqui então primeiro para o primeiro passo, o primeiro cumprimento do capítulo 3, do verso 2 de Joel, está aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 1, que diz assim: e sucedeu que depois disso o quê? Deixa eu só concluir, nós vamos ver depois disso. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a pelejar contra Josafá. Então aqui, os da montanha de Seir, os de Amon e os outros de Moabe se reúnem do nada. Eles entram no acordo e vai se levantar contra Josafá. Só que a Bíblia diz aqui no verso 1: e sucedeu que depois disso o quê? É bom a gente entender, amados irmãos, que tudo nessa vida, tudo nesse mundo tem uma consequência. Nós não podemos esquecer isso. Tudo nesse mundo tem uma consequência. Por exemplo, o que você faz de bom, de bem, haverá uma consequência pelo que você faz de bem, de bom. O que você faz de mal, haverá uma consequência pelas suas obras maldosas. Ou seja, tudo que você planta, você vai colher mais cedo ou mais tarde. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Depois dessas coisas, quando nós olhamos o capítulo 19 de 2 Crônicas, nós vamos ver Josafá, presta atenção, Josafá, um homem de Deus, como eu e você, como nós, um homem compromissado com a obra de Deus, um homem dizimista, ofertante, um homem que ajudava as pessoas, um homem amável, um homem que andava na doutrina do Senhor, um homem que instruiu o seu povo no caminho de Deus, um homem que procurou fazer toda a vontade de Deus. Josafá, ele era íntegro. Só que chega um momento que Josafá, ele vai até Acabe, né? Não vamos comentar acerca de Acabe, porque todo mundo sabe quem era Acabe. Era um homem maligno, era um idólatra, era um homem que, meu Deus, né, dispensa comentários. E Josafá, um homem de Deus, ele desce, se encontra com Acabe,
E a Bíblia diz que ele vai fazer uma aliança com Acabe. Ele vai dizer: olha, Acabe, no tocante ao convite, né? A Bíblia diz que Acabe chama Josafá para subir a Ramote Gileade para tomar a terra. Vamos comigo, Josafá. Josafá vai dizer: olha, como você é, assim serei eu. Como é os teus homens, os teus soldados, assim será o meu. Só faltou ele dizer: o teu Deus é o meu Deus. Nós iremos. Então a Bíblia mostra que Josafá, ele fez uma aliança. Ele construiu uma aliança com Acabe. E nós sabemos pela palavra de Deus, meus irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Por exemplo, no Antigo Testamento, a Bíblia mostra que o povo de Deus, eles foram escolhidos a dedo por Deus, e Deus fez aquela nação, aquele povo, para que Deus fosse exclusivamente o Deus deles, e eles tivessem Deus unicamente como seu Deus. O mistério era entre eles e Deus, Deus e eles. Esse era o mistério. Esse era o mistério. Só que o que vai acontecer, amados irmãos? A Bíblia fala para nós, por intermédio de Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 6, lá do versículo 13, 14 adiante, a Bíblia vai mostrar que não há comunhão no jugo que não é igual, em jugo desigual, não há comunhão. O Senhor vai falar de 4 coisas ali, de 4 tipos de jugo diferentes. Mas um que é interessante, que não há comunhão entre luz e trevas, não que os outros não sejam, mas esse é mais interessante. Por quê? Porque Jesus diz que Ele é a luz do mundo, e quem anda com Ele não tropeça, porque anda na luz. Então, nós somos luz. Josafá era luz. Acabe, porém, Jesus diz: quem não está comigo está em trevas, e esse tropeça e cai, porque ele não vê, ele está em trevas, ele está escuro. Então, Josafá estava em luz e Acabe estava em trevas. Presta atenção na situação. Josafá aceita aquela aliança, Josafá aceita aquele mistério, e ele vai subir para Ramote Gileade. Quando ele sobe para Ramote Gileade, a Bíblia diz que os inimigos lá de Acabe vão atacar Josafá, pensando que Josafá era Acabe. A Bíblia diz que Josafá vai clamar ao Senhor, e o Senhor dá livramento para ele, e os homens se desviam. Mas o que chama a atenção, meus irmãos, nessa situação, e sucedeu que depois disso, Acabe, como foi profetizado, ele foi ferido, né? Um arqueiro mandou a flecha, aquela flecha pegou no lugar que estava desprotegido, e Acabe pediu ao seu carreteiro que o levasse para Samaria, e ele sangrando, e quando chega no portão de Samaria, perto do tanque, do local principal na entrada, a Bíblia diz que ele morre, como foi profetizado pelo profeta. Ele morreu ali, os cães lamberam o seu sangue. Josafá volta para o seu reino, volta para a sua casa, e a Bíblia começa aqui esse capítulo 20 dizendo que depois disso, depois dessa ação de Josafá, depois da morte de Acabe, depois da união de Josafá com Acabe, o que vai acontecer? Os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Se Josafá não tivesse unido a Acabe, o seu reino seria pacífico. Se Josafá não tivesse descido para encontro com Acabe, o seu reino seria pacífico. Se Josafá não tivesse ido, Acabe não teria morrido. Se Josafá não tivesse ido, ele não precisaria se preocupar. Eu quero abrir um parênteses e dizer aos irmãos, nessa noite,
que cada passo do homem de Deus, da mulher de Deus, ele precisa ser guiado, ele precisa ser direcionado pelo Senhor. Não é em todo lugar que nós podemos ir, não é em todo lugar que nos cabe. O apóstolo Paulo mesmo fala em 1 Coríntios, lá no capítulo 6, 12, 13 para frente, ele diz que todas as coisas, elas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Paulo ensina dessa maneira. Josafá, um homem íntegro, ele vai fazer aliança com o idólatra, com o pecador, um exímio pecador. Qual que era a finalidade? Será que Acabe queria pregar para Josafá? Será que Josafá queria pregar para Acabe? Será que Josafá diz, vai que Deus me usa, vai que o coração dele é quebrado, vai que ele aceita Jesus, vai que ele se torna um homem agora íntegro como eu? Meus irmãos, fujam. Paulo diz para nós fugir da aparência do mal. Pastor, mas é uma alma. A Bíblia diz que Deus é Deus de perto, é Deus de longe. Quer ver Deus fazer obra? Dobra o teu joelho, ora, jejua e consagra em prol daquela vida, em prol daquela situação. Não importa onde seja, você vai ver Deus colocar a mão, Deus muda a história, Deus virar o cativeiro, porque Deus, Ele é o que é, todo o poder pertence a Ele e não há limites para Deus agir. Mas há situação que nós queremos ir, há situação que nós queremos colocar o pé, há situação que a gente quer ir lá, quando na verdade o nosso intuito é outro, a nossa vontade é outra. A nossa vontade não é aquilo que nós estamos falando, a nossa vontade é outra, e Deus sabe o que está no nosso coração. Preguei no último culto dizendo aos irmãos que a pior coisa que tem é a gente tentar enganar as pessoas. Quem estava aqui ouviu, ou quem ouviu pela internet a pregação, ouviu a situação que a pior pessoa, aquela que quer enganar o irmão, o obreiro, a igreja, o pastor, enfim, ele está sendo enganado pelo diabo, está sendo cegado pelo diabo, porque ele mesmo está sendo enganado, porque Deus não deixa nada oculto, nada está em oculto diante de Deus. E eu não sei qual era o propósito de Josafá em se unir com Acabe. Meu irmão, minha irmã, você que está orando para um negócio maior, talvez, para uma conquista maior, para receber um valor maior, Deus prepara que eu vou unir com aquela pessoa, eu vou unir com aquele homem, eu vou unir com aquela mulher, nós vamos fazer um negócio, eu creio que vai ser muito abençoado, eu creio que Deus vai abrir as portas, eu creio que vai ser muito promissor. Já orou? E se o cara for um satanista? E se o cara for um maçom? E se ele for um espírita? E se ele for alguém de alguma seita misteriosa? E você ali uma ovelha, a Bíblia diz que nós somos ovelha. Você entrar numa situação a qual talvez pela aparência da pessoa, talvez por causa do dinheiro que a pessoa tem, você vai entrar no negócio, contando não com o teu, mas com o da pessoa. Peraí, meus irmãos, nós temos um Deus que Ele é Senhor do céu, é Senhor na terra. Nós temos um Deus que Ele é o Deus que faz tudo acontecer, é um Deus que abençoa, é um Deus que prospera, é um Deus que dá, é um Deus que quer ver o seu povo abençoado. Pastor, mas Deus não falou nada. Talvez não é porque, meus irmãos, talvez ainda não chegou o tempo, não é o momento. Se Deus não falou nada, continue orando, continue esperando, continue, como eu falei no princípio, vivendo a tua vida em paz. Continua confiando em Deus, continue perseverando, porque no momento de Deus, Deus irá responder, Deus não nos deixará sem resposta. Para finalizar, meus irmãos, a palavra do Senhor mostra para nós que quando esses inimigos se achegaram a Josafá ele não ora para descer Acabe, para reunir com Acabe. Josafá não ora para
subir a Ramote de Gileade, mas quando reúne os moabitas, os amonitas, os da montanha de Seir, que eram como gafanhotos, a Bíblia diz que então Acabe, ou Josafá, ele vai lembrar de Deus. Josafá, ele vai olhar para os céus. Josafá vai olhar para o templo. Josafá vai lembrar dos sacerdotes. Josafá vai lembrar dos levitas. Josafá vai lembrar dos crentes. Ele vai lembrar da posição dele. Ele vai lembrar que ele tem joelho, que ele tem boca. Ele vai lembrar que há um Deus que, se ele entrar no secreto, no oculto, no seu quarto, abrir a sua boca e falar com Deus, ele vai obter resposta. Só que antes ele não fez isso. Olha o versículo 2: então vieram alguns, deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Olha a atitude de Josafá. Então Josafá temeu, teve medo, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Atenta aqui, meus irmãos. Tem crente que não jejua, tem crente que na hora não busca Deus, porque a situação que ele está vivendo é promissora. Tudo está dando certo, o vento está soprando a seu favor, a sua plantação está florida, tudo está indo bem, o gado está crescendo, o dinheiro está rendendo, as coisas estão ótimas. A menor preocupação desse homem, dessa pessoa, desse crente, é se preocupar com Deus, porque está tudo indo bem. Mas, presta atenção, vamos ver o inverso. Imagina a plantação, vem um sol terrível, a chuva não vem mais, como está acontecendo hoje. Não há chuva, estamos no tempo da chuva, mas cadê a chuva? As pragas estão aí, excitando a pessoa que cultiva, que planta, a dar banho de química na plantação, para que ela possa resistir às pragas, sabendo que isso afetará o consumidor final, que somos nós, os filhos, enfim. Mas a destruição está aí, o gado está morrendo, está perdendo valor, tudo está acontecendo, está aí como uma peste. Sabe essa situação que leva? Essas situações levam homens potentes, imponentes, homens presunçosos, arrogantes, a se humilhar, a baixar sua cabeça. Aquele folheto que ele jogou fora, ele vai procurar onde que ele colocou para ler o que está escrito. Aquela mensagem que ele recebeu há tanto tempo que ele ignorou, ele vai procurar aonde está aquela mensagem, acerca do que mesmo aquela mensagem estava dizendo. Aquele amigo que ele desprezava, que ele sabe que é crente, que busca a Deus, que contou tantos milagres para ele, que ele ignorou, dizendo que o milagre estava no bolso dele, era o dinheiro, era o cartão de crédito, eram os bens que ele tinha. E o fulano mesmo, como é o nome dele mesmo? Aquele lá que é crente. Me deu a vontade de encontrar, vou conversar com ele, vou ver como que está as coisas, mas por que será? Então, quando chega o momento, o dia mau para as pessoas, que vê que a sua força, o seu poder não vai solucionar o seu problema, essa pessoa, ele começa a procurar outro meio, ele começa a procurar outro caminho. Esse caminho chama Jesus Cristo de Nazaré. Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Só com oração e só com jejum, o povo unido, que a mão de Deus poderia ser movida sobre o reino. Fora isso, não haveria outra forma de Deus agir. Será que Deus, meus irmãos, está falando conosco nessa noite? Será que nós talvez estamos vivendo alguma situação, alguma decadência,
e continuamos fortes e resistentes, talvez imparcial, continuamos confiando que com a força do nosso braço nós vamos resolver. Mas Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel, no Salmo de Ana, lá no capítulo 2, ela louvou o Senhor, dizendo que o homem, ele não prevalecerá pela força do seu braço, ele não prevalecerá, ele não conseguirá ir além. As coisas não vão acontecer pela força do braço do homem, mas todavia pela força do braço do Eterno, pela força do braço de Deus. E quando Josafá, ele convida esse povo para oração e jejum, e a Bíblia diz que Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Veja, meus irmãos, que a destruição era iminente, não haveria meios, formas de eles escaparem do inimigo, eles seriam destruídos. O reino não era nada perto da quantidade, eram incontáveis, inumeráveis os inimigos. Então, o que eles fizeram? Vamos nos unir, vamos unir todo o povo, vamos orar, vamos jejuar, vamos nos consagrar ao Senhor, o Deus de Israel, para que a mão de Deus venha a ser movida. Amados irmãos, o nosso Deus, ele não nos desampara. Por mais que Jeremias escreveu dizendo que horrenda coisa estão se fazendo sobre a face da terra, mas o poder do nosso Deus é muito maior para desfazer as horrendas coisas feitas pelo povo de Deus, pelos ímpios, enfim. Quando nós colocamos um propósito, que nem hoje estamos iniciando esta campanha, quebra de maldição, vamos colocar o propósito junto, vamos colocar voto, vamos orar, vamos jejuar, vamos colocar a causa da obra de Deus, vamos colocar a causa da nossa nação, a causa da tua família, vamos nos unir no mesmo propósito. Não vamos ser uma igreja partidária como nós pregamos no último culto, uma igreja que quer só aquilo que lhe convém. Quando não convém eu estou fora, quando eu gosto eu estou dentro, quando eu não gosto eu corro. Meus irmãos, não é assim. Aqui a situação que estava vivendo, que estava acontecendo ali em Israel, era destruição, era iminente, não haveria meios de escapar, ninguém iria sobreviver. Pastor, mas hoje nós estamos bem, nós não estamos vivendo isso. Quem diz que não? O mal está sobre toda a terra, o inimigo está aí furioso, buscando uma brecha para atacar, para devorar, para destruir o povo. Meus irmãos, observa que Josafá, depois que ele reúne todo o povo, a Bíblia vai dizer que ele coloca-se em pé diante da congregação de Judá e de toda Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Josafá, como líder, ele vai se colocar de pé. Suponho que ali levanta suas mãos aos altos, os altos céus, seus olhos aos céus, e ele vai falar bem assim, presta atenção, uma oração pequena, porém com significado muito grande. Uma oração pequena, mas que cutucou, que mexeu as entranhas de Deus. Aonde nessa oração ele vai fazer Deus lembrar das promessas que Deus havia feito, tendo em vista que o problema da situação não era Deus, mas era o povo. Mas ele sabia que havia misericórdia em Deus. E ele vai dizer assim: ah, Senhor, Deus de nossos pais, no versículo de número 5, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, certamente também na terra, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece a força, o poder de Deus nos céus e na terra, e que todos estão embaixo das potentes mãos de Deus, embaixo do pé do Senhor. Ele vai colocar a diferença, chamar a atenção de Deus para aqueles que são de Deus e aqueles que não são, mesmo em meio ao pecado.
E ele continua dizendo: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão teu amigo para sempre? Falando para Deus: ó Deus, essa terra aqui o Senhor deu para Abraão, para a semente dele, para a posteridade. Essa terra é nossa, o Senhor deu, nós tomamos posse, é nossa, o Senhor que deu. E agora, os inimigos vão vir, vão nos exterminar, vão tomar a terra que o Senhor deu a Abraão, a semente de Abraão? Senhor, cadê a tua promessa? O Senhor vai deixar esse povo nos eliminar? Em outras palavras, está dizendo dessa maneira, Deus. Está falando: Senhor, lembra da tua promessa. O Senhor não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Ele continua dizendo: olha, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome. Olha, o povo edificou, habitou aqui, fizeram um santuário, o teu nome está nesse santuário. E o Senhor disse: olha, que se algum mal nos sobrevier, por exemplo, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentarmos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Foi como um pouco atrás Salomão orou consagrando o templo, falando dessa maneira. Foi essas palavras que Daniel ele usa quando ele está no reino da Babilônia, quando ele está na sua casa com janelas abertas para a beira de Jerusalém. É este versículo que ele lembra, é esta palavra que ele lembra, é esta palavra que ele ora, chamando a atenção de Deus, para que o Deus de Jerusalém, o Deus que tinha um nome escrito lá naquele templo, era o Deus de toda a terra. E quando um dos seus filhos olhasse para a banda de Jerusalém e orasse, clamando, estando no mal, estando na miséria, estando na perseguição, eles orassem e clamassem, então que Deus tivesse misericórdia, que Deus os livrasse. Josafá tinha conhecimento, e Josafá está orando, Josafá está se humilhando, está apresentando a Deus. Agora pois, ele vai apresentar o versículo que nós lemos: agora pois, eis que os filhos de Amon, os de Moabe, os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, e eis que os dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Está vendo aí, Senhor? Lá atrás era para nós ter exterminado eles quando nós saímos do Egito, mas nós não exterminamos, nós desviamos deles, deixamos eles com vida. Agora eles querem nos vingar, eles querem nos destruir, Senhor. Dê a eles o pago, acaba com eles, faça alguma coisa, mostra o teu poder. E ele vai encerrar dizendo: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Uma oração básica, uma oração de uns 5 minutos, mas uma oração profunda. Não é no muito falar que Deus vai ouvir ou responder, mas na sinceridade do coração, no tocante que ele ora, que ele fala dessa maneira, que o coração, os olhos do povo está voltado para Deus, em jejum e oração e humilhação, em união, no mesmo propósito. A Bíblia diz que Deus agora vai usar o profeta Jaziel, o Espírito do Senhor vai se manifestar ali no meio do povo, e o Senhor vai acalmar o ânimo de Josafá, vai acabar o ânimo do povo e vai dizer para o povo ficar em paz, como o Senhor diz no verso 15: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja ela não é vossa,
senão de Deus. Olha o que Deus diz: a multidão é grande, porém Josafá, todo o povo, Jerusalém, acalmai o vosso coração, fique em paz, fique tranquilo, porque a guerra, o combate, a peleja não é de vocês, a peleja é minha, a peleja é do Senhor. E o Senhor continua dizendo: amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. Meus irmãos, fomos surpreendidos aqui. Quando nós lemos esse texto antes de conhecê-lo, nós fomos surpreendidos, porque o rei estava em pecado, em desobediência a Deus, havia uma promessa de juízo. Josafá sabe que Deus é o homem, Josafá sabe que o negócio com Deus é sem brincadeira, sem misericórdia, o juízo de Deus sem misericórdia. O que Josafá fez? Foi orar, foi jejuar, reuniu o povo, vamos clamar, vamos buscar Deus. E no tocante que eles estavam buscando, se humilhando, Deus viu sinceridade no coração. Então o Senhor Deus disse: essa peleja não é vossa, essa peleja não é de você, essa peleja é minha. Porque eles colocaram a causa na mão de Deus, eles descansaram o coração deles na mão de Deus, eles colocaram na mão do Senhor. E a Bíblia vai dizer então que o Senhor vai agir. Deus vai colocar os de Amon, Deus vai colocar os de Moabe contra os da montanha de Seir, e vão derrotar os da montanha de Seir. Depois os de Moabe e os amonitas vão guerrear um contra o outro, e vão se tornar ali multidão de corpos mortos. E a Bíblia diz que quando quando Josafá chega para a peleja, Josafá observa só corpos mortos. Deus já tinha pelejado, Deus já tinha guerreado, e Josafá então, o que ele fez? Reuniu o povo no vale de Beraca, que é o vale de Josafá, o vale da adoração, o vale do louvor. E a Bíblia diz que eles louvaram, eles adoraram a Deus, porque havia muitas fazendas, havia muitos despojos, muitas riquezas, que eles não deram conta de levar, tiveram que caminhar 3 dias, indo e voltando, para levar a riqueza que o Senhor havia preparado para eles. Então quero dizer essa noite para você, meus irmãos, não há pecado. Eu creio que o que você fez não é algo para você desistir, desanimar, querer tirar a tua vida. Eu quero dizer uma coisa aqui: se você se humilhar, jejuar, orar, se achegar a Deus com o coração quebrantado, Deus, o Senhor, Ele vai mudar a tua história independente da situação. Mas Deus precisa ver o coração quebrantado, Deus precisa ver sinceridade. E havendo isso, Deus vendo essa situação, tenha certeza que o Senhor mudará a história. Deus entrará com a providência, e Deus fará milagres, e o nome dele será glorificado, como foi aqui por Josafá e pelo povo de Judá, Jerusalém e de todos os arredores. Que Deus, o Senhor, vos abençoe, que Deus continue a falar contigo por intermédio da leitura na tua casa dessa palavra, que Deus enche o vosso coração de alegria, de confiança e de glória, porque todo o poder pertence a Ele. Amém? As horas se foram, dê uma salva de palma bem alegre, glorifique o Senhor nessa noite.